Bom, pessoal, meu nome é Osmani, que nem ele já falou, né? E eu sou um cara que está nessa área há algum tempinho já, tá? E isso só mostra o quanto a gente tem de aprender, viu, galera? Não vai achando que você já sabe muito, que não é por aí, não. E aí, o que que acontece? A nossa ideia hoje é falar um pouquinho a respeito de resposta a incidentes, mas veja, é um termo, puta, é um tema muito amplo, que tem várias abordagens e tudo mais. Então, a minha ideia não é ficar discutindo o framework, mas sim levantar para vocês os principais aspectos, né, que permeiam os frameworks, o que que a gente tem que considerar, dar uma pingadinha, né, em termos de ferramentas e tudo mais. A única coisa é que eu fiquei sabendo agora há pouco como foi a mesma dificuldade do palestrante anterior, que não, a plataforma não suporta Linux, portanto o ambiente foi descartado, eu não vou conseguir fazer nada em cima do ambiente real. Eu correndo ali, tirei alguns dumps para poder trabalhar em cima, mas a gente, pois é, né, vai ficar focado ali nos dumps. Eu não posso mostrar para vocês, por exemplo, a parte de comportamento, né, behavior, mas tudo bem, isso tudo faz parte, né? Isso tudo faz parte, vamos nessa. O Cash, a Osmani, tela já subiu, preciso compartilhar agora. deixa eu te interromper um pouquinho, Oi. cara. Eu tô vendo só o seu vídeo, Claro. mas tá com um delayzinho entre o seu vídeo e sua voz, tá? Tá meio desincronizado. Só que eu tô só te avisando. Então, eu acho que é por causa da questão da VM, né? Eu estou tendo que Sim, rodar de dentro de uma VM aqui. entendi. Não, Putz, então beleza, eu creio tranquilo. que seja isso. Se tiver muito ruim, eu não sei, não sei se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Então eu vou tentar falar mais pausado, não sei se melhora. Tá, beleza. É porque tá desincronizado o vídeo com a voz. Mas beleza, cara, manda aí só para te avisar, né, desse probleminha aí. E infelizmente não dá pra gente usar o Teams no Linux, porque não dá para compartilhar as coisas, né? E a tradução simultânea também não funciona, beleza. Então, infelizmente. Não, tranquilo, tranquilo. Então, ó, eu vou compartilhar a tela. Putz, avisa se a gente já, Beleza. nossa, se piorar ainda mais aí, tá? Tranquilo. Se você quiser, Osmani, boa tarde. Se você pode deixar só o PowerPoint e o áudio, e aí a gente deixa o PowerPoint full na tela, que aí não vai dar diferença da sua tela da câmera. Como é que é, Rafa? Você pode deixar sem câmera, Tirar só a com câmera, áudio. você diz? Isso. E aí a gente compartilha o PowerPoint direto. Aí talvez não sim. dê essa diferença. Eu já fechei a câmera aqui, não tem problema. Tá. E aí, se Melhorou você alguma pode coisa? compartilhar. Agora a gente está testando o seu áudio full, né? Aí se você quiser compartilhar agora o paper, que aí eu consigo jogar na tela pro pessoal. Já tá. Ué, eu já tô compartilhando. Pelo menos, deixa eu ver aqui, ó. Pelo menos já deveria estar compartilhando. Ainda não foi. Agora sim, chegou. Perfeito. E agora, foi? Agora foi. Tá. Perfeito. Agora você tá com o teu áudio e o paper para todo mundo. Manda ver. Beleza. Então vamos lá, galera. Só reforçando o que foi dito, tá? A ideia não é necessariamente ficar discutindo assim, frameworks, isso e aquilo, porque, veja, isso daí, putz, né, vem com o tempo, vem com o seu trabalho, mas sim a ideia geral. Então, qual é o ponto? Provavelmente, né, muito provavelmente, deixa eu só voltar aqui, você já deve ter procurado as estatísticas, né, deve ter percebido que essa questão dos ataques está ficando cada vez, eu não diria pior, mas talvez mais evidente, né? Ó, se você vê aqui, ó, esse daqui que você tem na tela aí, são as estatísticas do CERT-BR, olha, e veja que em 2014 é que realmente o negócio disparou. E apesar da percepção da gente, você pode ver que, ó, 2020, que foi a pandemia, né, praticamente quando começou a pandemia, teve menos incidentes reportados do que em 2019. Entretanto, poxa vida, acho que todo mundo percebeu que esses incidentes que foram reportados
realmente são muito pesados, né? Então, o que está acontecendo aí? Quando o CERT faz aquelas estatísticas, ele não tem essa visão necessariamente que a gente tem, especialmente assim, por exemplo, se você faz um scan de portas e tudo mais, isso não tem tanta repercussão. Mas quando uma grande empresa aí, né, é impactada, né, tem seus processos paralisados por causa de algum tipo de ataque, isso pega muito pesado. Então, só a título de exemplo, quem não ouviu falar da JBS, e especialmente, né, a Renner, que assim, eu não sei porquê, nossa, usaram a Renner aí para fazer um escarcéu danado, enfim. Né? Isso quer dizer o quê? Se você for olhar de uma maneira geral, o que acontece? Lembrando-se que, com essa história aí da pandemia, o que aconteceu? Muita gente teve que migrar os seus trabalhos, os seus modelos de negócio para a nuvem, tá? E, naturalmente, sem a devida maturidade, sem os devidos processos para isso. Portanto, aquelas vulnerabilidades que já existiram ficaram mais evidenciadas e, eventualmente, até ampliadas, né? Então, é por isso que a gente tem tido uma repercussão muito maior. Tá? Não que necessariamente a quantidade de ataques tenha aumentado, né? Se você especialmente for olhar por aqui, por essas estatísticas do CERT, mas certamente a repercussão aumentou muito, inclusive por causa da evidência, né? Do aumento dos ataques por ransom. Mas, só para a gente ter uma ideia, se você pegar ainda o CERT-BR, veja que, na verdade, os scans são quase 60%, né, dos incidentes reportados para eles. E todo mundo, né, sabe que o primeiro passo, né, assim, digamos, o primeiro passo para você começar um ataque é justamente você fazer uma varredura, identificar serviços, identificar vulnerabilidades e tudo mais. Então, isso daqui você vê, ó, quando se tem processos consistentes e ambientes maduros bem configurados, um port scan, um vulnerability scan, é muito facilmente identificado. E com isso você tem uma mitigação bem grande, né? Então você pode ver que aqui remete àquela ideia que com pequenas atitudes você tem assim o corte do mato alto inteiro, o que tende a mitigar bastante sua superfície de ataque, né? Se você for ver então nesta linha, né, as portas mais utilizadas, você pode ver que, ó, quase 34% delas, sozinhas, né, 34% são, olha lá, 22 TCP é o SSH. Ou seja, tentativa de acesso remoto não autorizado. Galera, eu pessoalmente investiguei vários casos envolvendo isso aqui, ó, por causa, por exemplo, de má configuração de security group na AWS. Então, veja, qual é o ponto aí? Eu, pessoalmente, gosto muito da AWS. Mas eu acho que a gente volta no que foi comentado aí, que o grande problema é justamente esse. Muita coisa migrou para a nuvem muito rápido, sem um processo claro, sem uma visão clara. Assim, a integração entre on-premises, né, e cloud foi também muito complicada, muito prejudicada. Mas veja, quando você está falando em 22 TCP, você está falando em um ataque que é facilmente detectável, um ataque que é facilmente mitigado. Portanto, a resposta a um incidente desse é muito fácil e dificilmente, né, um incidente desse se concretiza, a não ser em casos muito especiais como esses daí que a gente está falando, né? Então, só pegando esse foco do cloud, o que acontece? Eu não estou falando que seja assim, especialmente que seja obrigatoriamente assim, mas sim pelos casos que eu investiguei, e assim, até que foram consideráveis, e muitos deles, né, bem relevantes aí, né, nesses anos de 2020, 2021. O que acontece?
Pequenos e médios, especialmente, tiveram que migrar sistemas para a nuvem. Só que o que aconteceu? Pô, você é o desenvolvedor, você não é o dev, meu. Então, peraí, meu, lá também é tudo programação. Vai lá e provisiona a plataforma. Meu, os desenvolvedores passaram a ter uma sobrecarga, tá? Tendo que também se virar com a parte de infra. Né? Então, assim, do dia para a noite, do nada, vários devs aí se viram nessa situação de, putz, eu tenho que levar para a nuvem. Mas, meu, eu sou desenvolvedor, a questão da nuvem meu, tudo bem, digamos assim, é programável, né? Digamos que você vai usar um Terraform, qualquer coisa assim, mas você tem que entender, né, de infra. Então, isso ajudou a fragilizar demais as plataformas. Agora, pessoal, enquanto você está aqui, ó, por exemplo, 22 TCP, aqui, ó, 23 TCP, que é o Telnet, que é uma fração bem tímida, mas assim, pode ter um impacto bem grande. Quando você começa a olhar, por exemplo, aqui, ó, 443 em TCP, pô, eu estou falando ataques em HTTPS, eu já estou me voltando à camada de aplicação. E aqui sim a coisa começa a ficar bem mais complicada. Né? Todos os ataques em camada de aplicação são muito piores do que assim quando você ataca em camada de rede, né? Em camada de transporte, camada 4, que é quando você tem o serviço aqui e tudo, muito pior. Porque, veja, mesmo que lógico, eu vou publicar a minha aplicação, eu vou precisar proteger essa aplicação. Então, veja, como eu vou proteger uma aplicação que está lá na web? Putz, várias formas que a gente vai discutir aí, mas o ponto inicial seria o quê? Um WAF, né? Um Web Application File. Tá? Não estou fazendo propaganda de ninguém, eu só gostaria de dar nome aos bois aí, ó, para que se tenha uma dimensão melhor, né? Então, eu te citaria assim, Cloudflare, Akamai, AWS WAF e por aí vai. Mas, galera, esse é o ponto. Esta porta 443 vai permanecer aberta. A porta 80 vai permanecer aberta. Se vocês olharem pelo gráfico aqui embaixo, olha, você tem a 25 em TCP. Né? Pô, você tem 110 de TCP, ou seja, né, o SMTP e o POP. Portanto, o que acontece? Mesmo com o off ali na frente, essas portas estarão abertas. Portanto, o que vai acontecer? O pessoal vai começar, né, a explorar as vulnerabilidades da aplicação. E esse é que é o grande problema. Para você ter uma resposta a incidente que seja adequada neste sentido, galera, esquece a parte de olhar endereço de origem, endereço de destino, e aqui você vai recair muito sobre o quê? O fluxo da aplicação. Né? Como, por exemplo, eu preciso ver se o cara não está fazendo replay de pacotes, se ele não está se aproveitando de falhas de programação, né? Várias coisas assim. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, o meu off intercalado, o meu off à frente da aplicação, o que vai acontecer ali? Ele não olha o comportamento, o behavior desta forma. Então, primeira coisa, pessoal, para você ter uma resposta a incidentes adequada, você tem que ter visibilidade de tudo isso. Então, a gente já começa remetendo àquele princípio, né, da defesa em profundidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou lá no fundo, o que eu estou querendo defender? Os dados. Portanto, quais são os mecanismos que eu posso usar para defender os meus dados? Por exemplo, criptografia, por exemplo, anonimização, aí vai dentro do seu contexto. Esses dados, são manipulados, são hosteados por uma aplicação. O que eu faço para proteger a minha aplicação, que nem a gente estava falando? Para proteger a aplicação, eu preciso de uma boa arquitetura, né? Eu preciso de um bom fluxo, eu preciso de um bom controle de sessão e por aí vai. Se você parar para pensar, essa aplicação ela vai estar dentro de um host.
o que eu faço para proteger este host? Bom, eu vou ter que ter hardening de sistemas operacionais, e isso inclui o quê? Tá? Para a gente não estender muito. Bom, por exemplo, eu vou tirar contas que sejam desnecessárias, eu vou ajustar permissões e privilégios, tá? Eu vou parar os serviços que não sejam necessários e por aí vai. Se você parar, né, e continuar pensando, o meu host vai estar dentro do meu ambiente, on-premises, em cloud. Então, para lá, como é que eu faço o hardening da rede? A sua rede vai estar delimitada por um perímetro. Como é que eu faço a defesa do meu perímetro? Então, galera, primeiro ponto. Uma boa resposta a incidentes depende de você ter insumos adequados, suficientes e completos, tá? Então, começa a juntar essas pecinhas aí. Nesse sentido, o que acontece? Olha, eu tinha colocado um ambiente bem simplesinho assim, ó, só para você ter uma ideia, mas, de novo, né, em função desses pequenos problemas técnicos aí, eu fiz um dumpzinho muito rápido né, de alguns pontos que eu quero abordar para a gente poder usar um pickup. Então, é para a gente contextualizar, tá legal? Então, veja, admita o seguinte. Eu vou pegar, por exemplo, ó, eu tenho o meu cliente trabalhando aqui, tá? Admita que eu estivesse monitorando esse cliente por um motivo qualquer. Pô, é um picape aqui? Sim, é um picape aí. Vamos admitir, galera, que o pessoal de infra estivesse monitorando esse cara por questões de performance, ver, putz, se tá bom, parece que está muita latência, estou tendo perda de pacotes. Veja, esta é a visão de uma forma geral, tá? De uma forma geral do pessoal de infra. Tá, só que a gente, deixa eu só colocar o diagramazinho aqui, ó, porque eu tenho memória de peixinho, eu nunca vou lembrar os IPs. Então, vamos lá, ó. O que acontece aqui? Ó? Você olhando isso aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bom, eu vou começar a olhar aqui, deixa eu ver. O host 10.0213, ele está com um MAC. Galera, você sabe que os 3 primeiros octetos do MAC não são relevantes no nosso contexto, porque eles determinam o player, o fabricante do dispositivo. E não é isso que me interessa. Me interessa a identificação do dispositivo, do device que é dado justamente pelos 3 últimos octetos. E aí, você olhando aqui, ó, 10.0213 é o servidor, né? É o servidor que essa estação estaria acessando. Aí você começa a ver uma coisa curiosa aqui, ó. Por esse dump, você vê que a resposta do ARP, deixa eu colocar isso aqui de uma forma um pouquinho mais clara. A resposta do ARP indica que este servidor tem o MAC 2196DB. Se você olhar aqui, ó, 2196DB não remete ao servidor, mas sim a algum outro host na sua rede, e veja que esse cara passa a ser suspeito, né, em função disso. Então, o que você começa a ver aqui, ó? Um cara de redes não se importaria em ver esse tipo de coisa. Né? Para ele, até de uma certa forma, não faz muito sentido isso aí. Mas para a gente de segurança, você tem que ver todos os detalhes. Né? Então, olha que curioso, né? Eu tenho o IP deste cara, que é o servidor, apontando para essa outra estação, que é uma estação qualquer na rede. O que acontece com isso, galera? Você sabe que o switch é um dispositivo de camada 2 e, portanto, as solicitações que vierem a ser feitas para esse 10.0213 vão ser redirecionadas para cá, né? Para esse cara aqui no meio. Portanto, o que eu começo a desconfiar? Ó, duplicação de ARP, não sei o quê. Isso aqui está me cheirando a man in the middle, né? Qual é a ideia? Então,
as solicitações desse cara são intermediadas por esse outro, a solicitação desta estação são intermediadas por essa e repassada ao servidor, que depois, na hora que responder, né, essa estação faz o relé aqui. Bom, nesse sentido, veja, eu já começo a ver algumas coisas suspeitas. Vamos ver, por exemplo, ó, esse MAC 100219, quem que é 100219? Ó, seguia a estação. E qual que é o ARP que tem aqui? Ó, 54 6A47. Você pode ver, ó, que isso aí é consistente, mas, pessoal, não é normal essa quantidade de ARPs assim, ó. Então, veja, isso aqui sugere envenenamento, né, do cache ARP. Tá? A gente não tem tempo para discutir os detalhes, mas veja os indícios que a gente tem. Então, o que eu te sugiro aqui, ó? Eu vou chegar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, e vou ver de estatística e vou ver rapidamente a hierarquia dos protocolos para saber o que aconteceu aqui, tendo como foco camada 7. Então, veja, houve uma aqui, ó, Telnet, houve FTP, não sei o que lá. Então, aqui, ó, o que acontece? A gente pode seguir olhando isso aqui. Então, digamos, deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, por essa seção, somente como Telnet, eu vejo que esse cara começa aqui, ó, nesse pacote, e eu simplesmente vou dar uma olhada na seção e aqui a casa cai, né, pessoal? Porque você veja que eu tenho aqui, ó, a replicação exata da seção do cliente e, portanto, né, se essa hipótese de man in the middle realmente se concretizar, o ofensor também tem. Então, olha, veja isso aqui, ó, o que você tem? O login, né, o login usado, só para constar, este em vermelho é o client, tá? E um em azul é a resposta do servidor, é por isso que você tem essa duplicação. Veja, eu tenho o username, eu tenho a password, lógico, né? Telnet é clear text. Você evoluindo aqui dentro, ó, você vai ver até os comandos que foram enviados pelo ofensor. Então, veja, o que a gente falou agora há pouco? Uma boa resposta a incidentes depende de você paralisar os serviços necessários. Ah, mas, aliás, assim, tem gente que fala, meu, isso aí é muito teórico, ninguém usa Telnet hoje em dia. É mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza que o seu switch, quando ele vem zeradinho lá, dependendo do switch, tá? Vamos pegar, assim, por exemplo, algum switch mais antigo aí. Quando esse switch vem, será que ele não está mesmo com o Telnet habilitado para que possa ser feita a configuração inicial? Pô, será que a maioria das empresas aí não tem, por exemplo, né, aquela cultura de o provisório virar definitivo, depois eu fecho o Telnet e ele acaba ficando? Então, veja, uma boa resposta a incidentes depende de você considerar tudo isso. Agora, se a gente lembrar o que a gente tinha visto agora há pouco, você viu que ele fala em FTP. Se eu for fazer uma filtragem rápida aqui, para ver o que eu posso ter aqui, bom, um dos grandes problemas que a gente vê, né, é justamente isso aqui, ó. Se eu estou olhando a FTP dele, ó, o 10.0, ó, o 13 e o 19. O 13, se eu não me engano, é o... Olha lá, o 13 é o servidor e o 19 é o host. É isso aí mesmo. Veja aqui o problema que a gente tem. Olha aqui a senha do cara trafegando na rede. Ué, mas isso aí está falando que é anônimo. Sim, só quer dizer que é um servidor FTP não autenticado. Mas se ele fosse, você pegaria aqui, ó, o username, né, do usuário e mais a senha dele. Pode ver que, como ele não é autenticado, ele já deu um 230 direto aqui, né, um login successful e foi. Se eu peguei isso aqui, o man in the middle também pegou, ó. Esse cara que pegou, que está aqui no meio, também pegou. Tá? Agora, veja, será que existe problema de exfiltração de dados aqui? Será que o cara pode ter baixado algum arquivo, isso, aquilo? Bom, a gente sabe que ele baixou, né? Se você olhar aqui, ó, pelo FTP Data,
que você sabe que é o protocolo que a parte do protocolo FTP, né? Porque você sabe que o FTP ele tem dois estados, né? Duas, digamos assim, dois momentos diferentes. O control, né? O FTP control e o FTP data. O FTP control justamente a parte de fluxo, autenticação e tudo mais, enquanto que o FTP data vai justamente a troca de arquivos. E se você olhar aqui, ó, veja que tem um retrieve aqui, né? Ou seja, esse arquivo foi baixado, embora a gente já pudesse ter visto, até quando você dá o FTP normal, você vê isso. Então, veja, pessoal, se eu estou com isso aqui, ó, se esse dump me mostra isso aqui, se eu for seguir esse streaming aqui, só que ao invés de eu pedir que ele me filtre as strings dentro deste tráfego, que você vê, ó, é um PDF, se eu chegar aqui e pedir que ele me reflita, que ele me disponibilize o tráfego bruto que teve lá dentro, tá? O que eu posso pegar? Tá vendo? Eu estou pedindo o tráfego bruto, eu vou salvar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui na área de trabalho. Eu vou colocar aqui, ó, como artefato 1.pdf. Tá? Eu estou pondo ponto .pdf porque é o que a gente viu lá. Então, veja, ó, ele criou aqui. Se realmente isso for um PDF, olha lá, galera, ele abriu. Opa, mas eu posso fazer isso? Pois é. Eu posso retirar o artefato de dentro do tráfego, mas para eu usar isso daqui, ó, como uma pedra, como assim, um bloco de construção dentro da minha resposta a incidentes, não é assim, não. Então, veja, a resposta a incidentes tem um vínculo muito forte com a parte forense, que, por sua vez, tem um vínculo muito forte com a parte jurídica. Eu posso extrair o artefato de lá, mas eu só vou poder ver o conteúdo dele a partir do momento, né, que isso aqui tiver, por exemplo, previsto, né, nas políticas de segurança, mas previsto no sentido de, olha, o usuário, ele assinou um termo aqui de quebra de expectativa e então eu posso abrir isso. Então, pessoal, vejam, isso, ó, só estou te mostrando abordagens rápidas do que pode acontecer. E olha que esse cenário é para lá de tosco, né? Uma última coisa, já em alinhamento, né, com o que a gente estava vendo ali deixa eu abrir esse aqui, ó. Do CERT. Veja, pessoal, e aqui, ó, eu estou abrindo um dump feito na máquina do Man in the Middle. Veja, ó, em termos de FTP, olha lá, ó, User Anonymous. Por que eu abri? Basicamente, aqui, a gente já fez tudo lá na outra, o que a gente fez na outra dá para fazer aqui. Mas por que eu quis te mostrar isso aqui? Por causa disso aqui, galera. Tá vendo esse ICMP Redirect? É esse o cara que faz a coisa acontecer em termos, né, de suportar, de viabilizar o envenenamento do cache. Então, muito cuidado quando você for configurar os seus dispositivos. E o pessoal sempre fala para bloquear ping. Não, cara pálida. Se você for, por exemplo, bloquear, né, request e reply, isso pode te atrapalhar muito, né? Porque vira e mexe você vai precisar testar conectividade. Por outro lado, se você for liberar o redirect, olha o que pode acontecer, tá? Então, veja, isso aqui é muito complicado. Então, ó, eu só queria mostrar para vocês o seguinte. Primeira coisa, pessoal, tenha muito claro que você tem que ter uma diferenciação antes de você começar a responder um incidente. Você tem que ter a certeza absoluta que houve um incidente ou que está ocorrendo um incidente, porque senão as suas próprias ações podem trazer problema. Tá? Muito cuidado com isso. Então, a própria 27001, tá, já define o que é isso e assim, esquece aí, não fica lendo aí não.
Tá? Você pode colocar assim como eventos de segurança uma série de eventos que são verificados, mas que não necessariamente e que por si só representem alguma quebra das políticas de segurança, alguma quebra de compliance e tudo mais. Entretanto, se você tiver eventos evento único, né, que venha, por exemplo, a comprometer qualquer um dos pilares da segurança da informação, né, integridade, confidencialidade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio, aí a conversa é outra. Então, efetivamente, você tem um incidente, sim. E aí é que é o ponto, pessoal, muito cuidado com isso daí. Quando você tiver falando em resposta a incidente, você não tira da cartola. Você tem frameworks claros. Você tem frameworks consagrados que te direcionam nesse sentido. Tá? Quando você faz uma resposta a incidentes, você tenta o quê? Mitigar risco, mitigar impacto, recuperar o ambiente, preservar tudo que for possível em termos de indícios, em termos de artefatos, para que você tenha uma forense adequada. A forense é muito importante numa resposta a incidentes. Eu não estou falando isso só porque é a minha vibe, não. Então, veja, ó, não vamos ficar discutindo aí os tópicos, tá? Vamos ver num nível mais alto. Quando você for, né, quando houver assim, a expectativa de um incidente, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que estar preparado para avaliar isso daí. Então, veja, você já não vai entrar interferindo, e aqui é muito comum, né? O pessoal, por exemplo, né, colocar as regras, entre aspas, de firewall no máximo, né? Turbinar os UOFs, apertar os ETPs, apertar os EDRs, não é por aí, galera. Primeira coisa, você tem que ter pessoal treinado, você tem que ter pessoal capacitado, você tem que ter uma cadeia de comunicação eficiente. Veja, eu não posso saber daquele tipo de movimentação através, por exemplo, de um usuário. Através, por exemplo, de um cliente, né? Eu tenho que ter processos para isso, então eu tenho que ter toda uma preparação para isso, que envolve, inclusive, claramente os recursos que serão usados em termos de hardware, em termos de software, em termos de capital intelectual. E depois que eu tenho tudo isso preparado, aí sim eu vou lá, né? Eu entro no, digamos assim, né? Você começa a interagir com o ambiente no sentido de, pera lá, o que aconteceu? Vamos identificar se realmente existe um incidente, né? Se existe um incidente de segurança, o que eu tenho de insumos para isso? O que acontece? Galera, ele está em andamento, ele foi encerrado, porque veja, quando você tem de fazer contenção, pode ter um impacto muito grande, né? A contenção pode ter um impacto muito grande. Por exemplo, nós tivemos aí alguns casos onde, inclusive, esse tipo de época que a gente está entrando agora, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, vixe, é muito comum você ter relatos, né? Você ter relatos, por exemplo, de ataques de negação de serviço. Galera, ataque de negação de serviço é a mesma coisa que eu falar que eu vou comprar um carro. Né? Como é que isso ocorre? Qual o tipo de negação de serviço a que eu me refiro, tá? Então, veja, pode ser que eu tenha um ataque, de novo, né? Via link, né? Digamos assim, nas camadas mais baixas da rede ali. O que geralmente pode acontecer? O pessoal aí pode contratar uma bot, tá? E isso agora não é raro de acontecer, não é raro de acontecer. Mas não tem acontecido tanto, mas o pessoal contratava uma bot, por exemplo, dentre muitas outras possibilidades, para prejudicar
a experiência do usuário no site do concorrente. Né? Com isso, o usuário, às vezes, migrava para outro lugar. Então, veja, se você tiver um ataque por volumetria, isso daqui vai envolver você, por exemplo, já ver no seu off o que você pode em relação a isso, mas geralmente recai sobre a operadora do link. Você pode ter ataques de esgotamento de recursos, como, por exemplo, eu mando tanta requisição para aquele IP que eu esgoto, né, os recursos, aquela porta, não, aquele IP não aguenta mais conexões. Eu posso esgotar, eu posso, por outro lado, ter um outro tipo de esgotamento, né, que seria, por exemplo, da capacidade da aplicação. Minha aplicação não aguenta tanto request. Então, veja, é por isso que é muito importante você ter uma identificação muito boa, né, porque você vai precisar analisar tudo isso para conseguir agir, conter, e aí, depois de contido, você começa a pensar nas medidas de erradicação mesmo, né? Erradicação das causas raiz que você teve lá, erradicação de um monte de coisa lá, de malware e tudo mais, e a restauração do ambiente, né, adequadamente. Galera, restauração adequada de ambiente, preste muita atenção no adequado, porque, de novo, se você não tiver um negócio muito bem feito, eu posso até ter backup, mas se eu restaurar o meu backup e trouxer aquele ransom de volta, como assim? Assim, entre aspas, né? Eu transformei aquilo num APT, ele virou uma ameaça, né, persistente, porque cada vez que ele criptografa, eu recupero, eu restauro, né? E ele começa de novo. E aí, por fim, pessoal, você entra nas lições aprendidas. E isso é muitíssimo importante. Essas lições aprendidas é que justamente é um dos focos da forense, que é onde você vai analisar tudo o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Eu preciso, isso aí tem que ser evitado, não pode acontecer de novo. Isso não pode, né? É um absurdo. Então, é isso que eu falo para vocês. Galera, vocês podem ver que aqui, ó, neste fluxo que eu estou colocando para vocês aqui, é uma síntese de tudo que a gente está conversando. Galera, tenha muito claro que nem NIST, nem SAM vão te dizer como fazer. Né? Estruture assim, estruture aquilo. Então, é por isso que é muito importante e é muito válido você estar bem aderente à questão da resposta a incidente, porque ela vai envolver tudo. Né? Questão de arquitetura, de rede, arquitetura, de aplicação. Putz, a questão de você ter, né, o Red Team por perto para ver até onde, né, aqueles caras vão conseguir chegar. Mas peraí, se o Red Team entrar antes de eu ter feito uma gestão adequada de vulnerabilidades, não vai adiantar nada. Opa, então peraí, galera. Resposta a incidentes não quer dizer que eu entro depois que a casa caiu, não. Essa é a forense. Resposta a incidentes quer dizer que eu começo desde lá do início, arrumando insumos que me preparem, né, para que eu possa lidar com esse incidente, né? Portanto, que nem a gente falou, aquela parte de ferramentas, as instalações que eu preciso, as comunicações, a parte de hardware, software, ferramentas especializadas, né? Galera, recursos humanos, tá? Uma ferramenta se chama ferramenta porque ela precisa de alguém que a opere. Se ela fizer tudo sozinha, não precisar de você, não precisar de nós, aí já não é mais ferramenta, aí é outra coisa, né? Segundo ponto, né? Pô, lembra, na evolução disso eu tô pronto aqui, ó, eu identifiquei o ataque, realmente o ataque aconteceu, está acontecendo, então pera lá. Qual é essa superfície, quais são os vetores, quais são, né, os indícios desse incidente, vamos coletar tudo, vamos começar a analisar. Galera, a análise do incidente é muito importante porque é necessário, até por questões de compliance, que você tenha uma documentação
clara e formal de tudo que está acontecendo, tá? Mas veja, neste momento, se a casa estiver caindo ainda, que você estiver fazendo contenção, o que você vai fazer é o que é possível e não o ideal, e depois sim, né? Você ajusta tudo e, poxa, você tem que priorizar isso aí, tá? Então, é por isso que é muito importante que exista uma war room. Eu preciso de pessoal de negócio, eu preciso de pessoal de risco, sabe? Para ajudar a direcionar aquele tipo de coisa toda, tá? Porque senão não vai. A parte de contenção, que nem a gente tinha falado, pode ser muito, né, muito intrusiva, e assim, a parte de contenção pode destruir muita evidência, ou pode contaminar muita evidência. Então você precisa ter insumos para isso, você precisa ter assim, dentro, né, do possível, a mentalidade de preservar, de coletar, de guardar aquilo tudo lá. Outra coisa, você precisa ter visão, né, da extensão daquilo lá tudo. Já pensou, você tem 1000 hosts ali, se jura, você vai querer, né, verificar um por um e tudo mais? Putz, isso é complicado, hein? Isso é muito complicado. Então, veja, depois que eu fiz a contenção, eu preciso retornar, né, tudo. Então, eu preciso fazer realmente, né, a parte de erradicação e recuperação. Feito tudo isso, tem-se, né, que o incidente está sob controle, só que agora entra aquela parte que é muito importante, que não pode ser negligenciada. O que você aprendeu, o que você verificou, o que você comprovou com isso, primeiro, isso vai para auditoria, isso vai para compliance, isso eventualmente vai para jurídico, e isso vai para SegTI, vai para SegInfo, e vai para infra, porque, chegou a hora da gente rever processos, da gente criar processos, da gente rever políticas, e por aí vai, né? Então, os dados, as evidências coletadas são muito importantes. Se você juntar tudo isso que nós conversamos, só falta o mais importante. Onde estão esses insumos? Veja, galera, até a parte de forense, né, é extremamente dependente da parte, né, dos logs que você tem no sistema, na aplicação, na plataforma, né? Você precisa de insumos para que tudo isso aconteça. Assim, mas eu vou lá, eu vou tirar a imagem forense. Galera, imagem forense é quando é uma análise post-mortem. Você sabe que isso daí está lá embaixo na ordem de volatilidade, e antes de chegar na post-mortem, você tem que passar pela análise em vivo. Isso quer dizer o quê? Memória, tráfego de rede, foi por isso que eu mostrei para vocês aqueles dumps, e processos. Então, assim, dando nome aos bois, galera, a gente precisa de logs de acesso, tá? Aqueles logs que essencialmente vão mostrar os IPs de origem, destino, o serviço que é usado. Se você chegar lá no seu off e simplesmente bloquear, por exemplo, locales, né? Origens que possam ser, assim, como é que nós vamos dizer, potencialmente perigosas, né? Como, por exemplo, você pega IPs lá do leste europeu, você pega IPs da Rússia, da China, e você só tem negócios no Brasil. Como assim? Logs de acesso são muito importantes. Logs de segurança, que são os logs que o seu próprio, por exemplo, UTM, o seu file de borda vai gerar. Logs de aplicação são aqueles logs que a própria aplicação gera. Como, por exemplo, galera, olha, você tem aqui, eu fiz um dumpzinho rápido, dos logs, daquele serviço FTP. Então, veja, o log de aplicação, ele complementa, tá? Ele complementa, por exemplo, o log de acesso, porque você vê, além dele te dar, né, os endereços, tal, ele te dá também, as ações realizadas. Então, galera, só nesse insightzinho rápido, o que você percebe? Além do princípio da defesa em diversidade,
da defesa em profundidade, adote também a defesa em diversidade, que é quando você tem múltiplos recursos na mesma camada que se complementam, tá? E assim, eventualmente logs de transacionais, se você estiver lidando com banco de dados e tudo mais. Então veja, pessoal, o ponto é o seguinte, eu tenho N fontes de logs, tá? Quando a gente fala firewall aqui, ó, esse desenhinho é da SOC Brasil, não é meu, leia-se o TM. Então, só esse cara vai poder te dar logs de acesso, logs de PS, né? Veja, switches, roteadores são importantes. As estações são fontes de informação muito importantes. E, galera, nesse sentido, eu falo para vocês o seguinte, EPPs são fundamentais. Tá? Os EPPs são aquela evolução do antivírus, né? Você teve o antivírus, depois você teve o antivírus New Generation, aí chegou nos EPPs, que são aquela plataforma mais evoluída. Ele também, né, implementa firewall local, ele também implementa IPS, isso, aquilo. Mas eu acho, galera, que na nossa atualidade, você veja, trabalhar com base em assinaturas, com base em portas, blá, blá, isso aí não rola muito, hein? O IPS, né, ele é um Intrusion Prevention, ele vai gerar vários logs, só que se você, por exemplo, não tiver um EDR, você não vai ter, né, aproveitamento completo desses logs, porque os EDRs são os Endpoint Detection and Response. Então, veja, se eu tiver no meu endpoint um dispositivo que consiga detectar uma movimentação anormal e já responder a ela, isso é legal. E aí depois eu reporto isso daí, ó, já levando o problema e a solução. Galera, só tem um pontinho, tá? A EDR vai muito, muito, muito mais longe que isso, tá? Eu tô sendo muito sucinto só para te dar um insight aí. E aí, como claro, óbvio, vocês já devem ter percebido, mas espera aí. O EDR, ele olha o endpoint, sim, mas eu preciso de contexto. Né? Não tem um jeito de eu olhar a plataforma inteira, não sei o quê. Você tem o XDR, que é um cara que ele vê ali, digamos assim, o ambiente inteiro, ele vê movimentação lateral e tudo mais. E aí, só para te dar, por exemplo, nome aos bois, para você poder contextualizar, um dos EDR, se não o EDR mais top que se tem por aí, é o CrowdStrike. E assim, em termos de XDR, eu pessoalmente gosto muito do SentinelOne, eu tenho a oportunidade de lidar com ele. O cara é o bicho, mas assim, o Cortex também não fica para trás e tudo mais. Mas, galera, por que eu estou te falando tudo isso? Porque lembra quando a gente estava olhando aqueles insights que a gente puxou daquele pick-up e tudo mais? Você precisa ter automatização de tudo isso. Você precisa que todo esse contexto seja correlacionado. Você precisa que esse contexto todo seja justamente colocado junto, esse contexto todo monte um cenário. Então, galera, resposta a incidente sem CIEM não existe, tá? Inclusive, você vê que esse desenho aqui do pessoal da SOC Brasil é muito legal, porque ele retrata a mesma lógica disso daqui. Veja que quando eu tenho os logs sem contextualização, sem correlacionamento, eu não tenho nada. E, galera, é muito, muito importante a questão de acompanhar, né, o player na construção das regras, porque sim, regras padrão, regras mais comuns, mais bem conhecidas, né, legal, ele se vira, mas em regras mais específicas, como, por exemplo, você pega um XDR aí, que é capaz de pegar, por exemplo, um zero day e ele vai transferir isso para o CIEM. O CIEM também tem que ter, visão disso aí tudo. Então, assim,
Ferramentas são ferramentas, galera. Assim, não se preocupe na linha de comando, se preocupe em passar, reportar claramente a sua necessidade, porque senão o pessoal de Red, os ofensores vão acabar com a gente. É que eu sem querer cliquei no botão aqui. Então, assim, pessoal, só fazendo, né, dando uma passagem rápida, quando a gente está falando de regras, existem basicamente 3 tipos de regra para CIEM. Aquela regra condicional, tranquilinha, que você está acostumado a ver, se for assim, se for o IP, se for desse país de origem, essas regras são tranquilas e geralmente elas, né, simplesmente geram um alerta. O negócio começa a pegar quando você tem condições múltiplas, né? Por exemplo, uma lista grande de IPs de baixa reputação. Você tem que ver se aquele acesso foi feito através de um host confiável ou não. Eles conseguem, os CIEMs conseguem se interligar com bases de vulnerabilidades aí. Então, eu sei que vocês sabem, mas nunca vale, nunca é suficiente, sempre vale a pena reforçar. Galera, MitriATAC, ele é o cara. Essas regras são chamadas de regras de correlação, e aí você começa a ver o porquê que um CIEM custa zilhões, né? E, finalmente, talvez a mais complexa delas, que é justamente a comportamental, porque esse tipo de regra comportamental, como o próprio nome está falando, né, ele tem todas as peculiaridades, as particularidades do seu ambiente, da forma como a sua aplicação funciona, dos reports, dos ZDRs, dos XDRs, ou seja, galera, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai exigir investimento sim, especialmente em capital intelectual, porque não adianta nada te darem, eu vou te dar um QRadar, por exemplo, que é o CIEM da IBM, vou te dar o Splunk, que é o outro CIEM top aí, vou te dar, né, um Cortex, vou te dar um Sentinel, e você não consegue configurar a ferramenta adequadamente, porque você não tem esta visão. Então, a minha sugestão, galera, é o seguinte: trate de segurança, trate de conceito, torne-se um cara completo, um cara assim que realmente tem visão de tudo isso. A parte da configuração em si, da ferramenta e tudo mais, isso vem com o tempo, com a sua necessidade, com a sua prática, né? E o que você não puder fazer, pelo menos não de imediato, contrate um especialista. A cabeça, o corpo sem a cabeça não sobrevive, portanto, seja o cérebro, não os músculos, tá, galera? É por isso que se chama ferramenta, ela não pode te substituir. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí, ó. Eu tive que falar rapidinho, porque assim, na boa, dava pra gente, se começar a desdobrar isso aí, a gente vai falar um mês inteiro e não vai encerrar o assunto, né? Mas eu espero ter, assim, pelo menos ter conseguido dar uma introdução, uma visão geral, e se puder, eu até resumo para você. Pessoal, você tem a ferramenta importante, você tem um investimento financeiro importante, mas pegue a maior parte desse investimento financeiro e coloque como capital intelectual, porque senão você não vai tirar proveito das ferramentas. E sabe como se chama quando você aplica a grana e ela não traz o retorno desejado? Não é investimento, não. Isso é gasto. Isso é queimar recurso e complica bastante a situação da gente. Beleza? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, dizer mais alguma coisa, estamos aí. Grande Osmani, muito obrigado, cara, pela apresentação, muito obrigado aí pelo tempo. Pessoal, podem mandar perguntas aqui. Osmani, a gente já tem algumas, tem um delay entre, né, o vídeo e as perguntas, então a gente sempre espera um pouquinho, mas já tem algumas aqui, eu já vou fazendo de uma vez, tá? Tem a pergunta da Carla, Tá. ela
Está perguntando se você recomenda usar o PQPNG e o Wireshark para uso real em transações online que estão sendo realizadas por painéis checker em e-commerce. Essa é a pergunta. Ou ela pergunta se você tem uma outra dica para realizar análise parecida com a que você apresentou. Então, cara, eu só usei o Wireshark justamente porque eu não tinha um EDR, porque eu não tinha um XDR, porque eu não tinha nada que complementasse. Eu te digo uma coisa, eu pessoalmente só uso o Wireshark ou qualquer ferramenta específica assim, quando eu tenho uma especificidade. Quando eu preciso, por exemplo, né, você está falando aqui ó, em proteção de e-commerce e tudo mais, quer uma sugestão? Bota um XDR ali, que ele é uma das melhores sugestões, uma das melhores soluções, uma das soluções mais eficientes que você vai ter até para proteção das suas APIs. E para ter uma boa resposta a incidentes. Ô, Carla, se você quiser, depois você pode me pingar, tá? Via LinkedIn, qualquer coisa assim, e a gente desenvolve, porque dá para falar 2 horas aí, ó, e a gente já estourou o tempo. Só vendo essa aqui do Rafael, ó, para ter uma boa resposta a incidentes, a empresa tem que ter uma base de casos de uso para realizar a alimentação do CIEM. Então, se você tiver casos de uso que remetam, que sejam aderentes, né, ao seu ambiente e tudo mais, sim, claro. Agora, não pega um caso, assim, talvez um caso de uso genérico que aconteceu com o outro. Se você pegar alguma coisa que não é aderente, Rafael, aí talvez não seja muito adequado, não. Eu te falo o seguinte, ó, o CIEMs, basicamente, por exemplo, tem alguns que fazem o contrato baseados em EPS, eventos por segundo. E tem alguns que fazem baseado em volumetria. Então, você tem que tomar cuidado, especialmente quando você vai fazer o kickoff dele, para não colocar um monte de coisa ali que, putz, de repente demande tudo o que você contratou, né, e não dê visibilidade porque realmente precisa. Se você usa um caso muito genérico, que eventualmente não tenha aderência com a sua real necessidade, pode ser que ele, né, demande tudo que você contratou e tire a visibilidade de alguns outros pontos específicos e aderentes à sua necessidade, tá? Mas, galera, ó, eu fico realmente à disposição aí, pode me pingar no LinkedIn, a gente vai conversando e tudo mais, porque essas respostas, de novo, tá? Eu tenho que te dar de uma maneira muito rápida, muito resumida, então eu comprometo os detalhes, né? Mas melhor do que isso é quando o Cast, o ano que vem, ele vai começar a colocar 3 horas e meia para cada um de nós. Vai começar na segunda, o BEC vai começar na sexta-noite e acabar na terça de madrugada. Vai ser casamento cigano, né? Podemos fazer isso, vai né? Vai ser casamento cigano, a parada. Osmani, se cara... depender da gente aqui, você sabe como é que é, né? Pode, cara, se você quiser, pode algum assunto, algum tópico que você queira falar um pouquinho mais, porque a gente só está esperando o Alexandre configurar a máquina dele. Então, pode ficar à vontade se quiser destrinchar mais uma vez. Eu estou aqui à disposição. A galera pode mandar o que quiser aí, eu estou aqui à disposição. O meu ponto é justamente esse aí que você falou, cara, sabe? Que o Alexandre é o lado rico da família, né? Então, a hora que ele chegar é sim, senhor, e a gente dá linha. Eu sou seu fã, Osmani. Eu sou seu fã. E aí, galera, então, já que a gente ganhou um tempo... E aí, André? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu tô à disposição. É que eu duvido que alguém não conheça, mas se alguém não conhece o Alexandre, vai ver agora com quem que vocês estão mexendo, né? Estou esperando ver se aparece mais alguma pergunta aqui no chat. Se tem alguma aqui pessoal, não aparece a pergunta no chat, Pode mandar ver, mano. Fica à vontade, cara. Eu acho que vocês é o seguinte, ó, pessoal. Opa, chegou alguma coisa aqui da Sheila. Para as empresas que não têm aquele budget para investir em qual seria a opção de contorno. Sheila, é aí que tá. A gente trabalha com o que tem, não com o que é ideal, né? O ponto é esse. Você consegue ter um resultado muito bom, né, usando soluções, por exemplo, como EDRs. Não estou falando que, olha, o EDR é um negócio de outro mundo,
Tá? Mas, por exemplo, existem soluções EDR bem mais acessíveis que o CrowdStrike. Né? Por exemplo, veja aí, só para dar nome aos bois mesmo, tá? De novo, não estou fazendo propaganda de ninguém, não. Veja aí, por exemplo, né, o pessoal que... tá, só um minutinho, Ronan. Você, por exemplo, a Kaspersky, tá? E outra, Sheila, eu te falo uma coisa. Pequenas mudanças, processos pequenos, simples, mudança de cultura já cortam 60%, 70%, né, dos teus problemas. Esses outros, sim, esses 20%, 30% restantes, esses sim, realmente tendem a envolver investimentos mais altos. Mas é que tá, se você tiver uma boa gestão, você consegue, e veja, o que a galera faz? A menos que seja um ataque realmente direcionado, eles vão atrás de quem está mais vulnerável. Eles vão atrás de quem está mais vulnerável, tá? Deixa eu ver o que o Ronan colocou aqui. Como a gente pode aprofundar mais o conhecimento sobre XDR para então poder... não estou fazendo propaganda de ninguém, senão o Crash vai brigar comigo aqui. Mas, galera, eu cito para vocês o Sentinel-One, porque não é porque ele é lindo e maravilhoso, mas é porque ele tem bastante documentação e ele te disponibiliza bastante coisa no site dele. Mas, veja, a Sentinel, eles têm um cliente deles que é o principal, naturalmente, que tem mais de 1 milhão de endpoints colocados. Então, veja, a ideia deles, eles estão numa fase assim que eles precisam difundir a cultura, não o produto. Tá? Então, vão no site deles, tem bastante material, inclusive pode pingar eles, que eles respondem. Tá? E eu estou falando isso porque realmente eu tenho a gente usa a solução deles em alguns lugares aí, tá? Aí que mandou aqui, o que poderia falar sobre o EDR da Bitdefender? Veja, eu não conheço a fundo, só vi algumas POCs em cima dele, tá? E dentro do contexto que foi feito, que era um contexto, eu até reconheço, um pouquinho mais simples, um pouquinho mais modesto, mas, ele foi muito bem. Ele correspondeu totalmente à expectativa. E, pessoal, deixa eu te colocar um negócio bem claro. EDR e XDR são soluções muito caras. Então, tenha certeza, primeiro, que você efetivamente precisa delas. Não é porque elas são tecnologicamente, né, avançadas, porque, agora está na moda, agora é só EDR. Não, galera. Vocês estão estudando, vocês estão desenvolvendo por causa disso. Vocês estão aí para resolver o problema do seu cliente, não para, né, ficar vendendo as coisas. Veja se realmente você precisa de um EDR. Muitas vezes o EPP, né, que é uma plataforma, assim, a evolução lá, por exemplo, assim, lá tá lá como é que é o nome? Da Symantec, tá? Pega lá o da Symantec. Assim, a grande maioria das vezes, o EPP já resolve pelo menos uma parte enorme dos seus problemas, tá? De novo, uma coisa é o que é ideal, outra coisa é o que a gente pode fazer, tá? Então, tenha certeza, avalie, né, que você efetivamente precisa de alguma coisa mais sofisticada, como um EDR, como um XDR, porque se você não tirar, né, proveito disso daí, já viu, né? Osmani, tudo bem? Boa tarde. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui que os alunos do primeiro ano me mandaram aqui. Tudo bom? Como é que você está? O Crash está mutado. Vamos lá. Eu vou aproveitar que é o seguinte. Eu estou esperando para ir para a Polônia. Tá? É claro. Osmani, é claro. Cara, eu não estou mais na Polônia. Eu vim para a Alemanha, cara. Eu estou em Berlim agora. Tá ganhando em euro, Osmani, é isso? eu não falo polonês nem alemão, então, tá de boa, fala né? aí, Rafa. Então vamos lá, Osmani, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Boa. Como eu não falo nenhum dos dois? Vamos lá. O pessoal dos alunos do primeiro ano estão perguntando assim, muito se fala sobre forense, mas o pessoal gostaria de dicas para poder entrar na área, Osmani. Então, assim, eu sei que seria algo mais, né, para quem está no primeiro ano vai ver isso também no segundo, mas muitos estão me perguntando aqui, pede para ele falar um pouquinho sobre como entrar na carreira de forense, o que tem que estudar, qual que é
que tem que seguir, quais certificações, o que pode ser feito em relação a isso? Galera, nós temos basicamente toda a trilha necessária dentro do curso. O que acontece aí é o seguinte, é você realmente enxergar, né, o que falta e correr atrás, né, porque é impossível dar tudo. Eu te falo o seguinte, cuidado não, só tenha claro para onde você vai querer seguir. Você quer atuar como perito, então aí o que acontece? Para você atuar na parte forense como perito mesmo, o que você precisa fazer? Ter o nível superior, tá? Por lei, você só precisa ter o nível superior na área que você quer atuar. E depois você entra, por exemplo, lá no site do TJ, se eu não me engano, chama-se Auxiliares da Justiça. Você se cadastra lá e eles vão chamando, tá? E eles vão chamando. Normalmente, nesse contexto, questão de certificação, esse tipo de coisa, não influencia muito, não. Dentro do mercado corporativo, que é onde eu prefiro atuar, eu não gosto dessa parte de atuar assim, no âmbito jurídico mesmo, eu pego mais para, assim, dentro do âmbito corporativo, você vai ter forense em tudo que for relacionado à resposta a incidentes. Seja efetivamente para o fórum, mas aí o que acontece? Aí, por exemplo, você vai gerar subsídios, né, para que o teu cliente possa montar a defesa dele e tudo mais, ou você simplesmente vai fazer tudo que você fez, só que ao invés de o seu parecer ser focado lá no fórum, vai ser focado dentro da empresa. Então, veja, é basicamente o mesmo perfil, só depende muito para que lado você quer ir, é o mesmo perfil, é o mesmo profissional. E assim, a questão de oportunidades está cada vez maior, basta, assim, essencialmente você só tem que entrar para esse lado, alguma coisa voltada, né, a essa questão de resposta a incidentes, ou específico, porque assim, forense, é uma caixa dentro de resposta a incidentes. Você pode então entrar por aí. Então, quem é que tem muito esse tipo de vaga? As grandes empresas, as empresas de segurança, né, as empresas de segurança e também instituições assim, tipo bancos, financeiras e tudo mais. Mas o mercado está bem favorável, viu, pessoal? O mercado está bem favorável. Quanto às certificações, veja, basicamente, não estritamente, você vai ter o quê? A do CHFI. Eu não sei te dizer até onde ela atende às nossas necessidades. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma. Sabe, o pessoal sempre cobra. Normalmente o que acontece? Para você entrar por esse lado, você tem que passar por outras fases antes, então você já vem com bagagem que você não precisa de uma certificação para te mostrar, para dizer para alguém que você faz. É que forense não é, por exemplo, eu vou fazer uma certificação AWS de arquiteto. É outra vibe, galera. Quando você pega o CHFI, por exemplo, ele é muito focado na legislação gringa. Então, pode não ter aderência, tem procedimentos que eventualmente são aceitos lá e não são aqui, mas eu realmente não sou a melhor pessoa para te falar em termos de certificação, não sou. O que eu posso te dizer é o seguinte, se você manjar estuda redes, estuda a parte de TCP/IP, come TCP/IP com farinha, né? Isso já vai te ajudar muito. E aí, ó, um pouquinho de programação sempre ajuda pra caramba, porque você vê, aquela hora que a gente tava... Como é que não deu tempo pra gente entrar nos detalhes ali, mas ia te mostrar como é que você reconhece um scan, né? Eu vou botar o EDR, ele faz isso. Então, resumindo, galera, eu não sou mesmo a melhor pessoa para te falar em termos de certificação, porque no caso da gente é muito limitado. Basicamente é o CHFI, e eu não sei te dizer mesmo, porque faz tempo que eu não acompanho, tá? Faz tempo que eu não acompanho, não sei te dizer até onde vai a aderência deles. Tá? Outra coisa, um que pega muito, por exemplo, é a certificação do Encase. Né? É uma ótima certificação, isso e aquilo, mas de novo, né? É uma certificação também que, eventualmente, ela tem um foco, não digo completo, mas muito grande em ferramenta, em produto. E se você não tiver um Encase, como é que faz? De repente o cara comprou o Axiom. Então, eu te sugiro, se você quer não pega uma certificação, talvez, é opinião minha, tá? Pode ser que muita gente divirja. Mas com o que eu me viro bem? Com isso que o Rafa faz aí, ó.
Você não consegue trabalhar bem no forense se você não tiver um pouquinho de red, né? Eu venho de red, né? Então eu acompanho tudo que eles falam, porque, pô, o cara tá na sua frente se movimentando e você não tá reconhecendo porque você não conhece. Eu te recomendaria isso, ó. Vai, especialmente na parte de web mesmo. Putz, você quer um conselho, estuda bastante a parte de pentest web, tá bombado, tá? Mas não se esqueça que também você vai ter a parte de pentest de infra, você tem a parte de pentest especificamente de redes Wi-Fi, mas eu te recomendaria isso, ó. Dá uma olhada, tá? Nessa parte, por exemplo, um pouquinho de Red para você entender bem, muito de redes, muito de protocolos, muito de TCP/IP e assim, aplicação também. Você vai ver que você vai sair bem. E aí, vamos lá, considerando um parque com o básico de NGF EDR, né? New Generation File é amplo também, adquiridos, mas que precisa elevar-se ao nível de resiliência com limitação de recursos. Qual a ordem prioritária de frentes a adquirir? Eu te diria o seguinte, ó. Se você, digamos que esse seu NGF seja um checkpoint, seja um FortiGate, e o que acontece? Você ainda tem um EDR. Eu te diria o seguinte, viu, Nel, se você tem esses caras bem configurados, você já tem uma bela retaguarda. Já tem sim. Então, o que eu te sugiro? Coloque aí, se for o caso, se você vai publicar, se você for publicar alguma coisa, eu tenho uma plataforma e tudo mais, e a sugestão é, ponha um off na frente, e assim, eu te até sugestão, tá? Porque tudo isso depende de muito detalhe. Coloque isso em cloud. Tá? Coloque isso em cloud. Primeiro porque você aparta do seu ambiente on-premises, só que muito cuidado com a integração. Né? Se de repente o cara usar um ambiente on-premises para pular para a cloud ou vice-versa, não adiantou nada. Mas veja, a segregação entre as coisas pode ser uma boa ideia. Tá? Mas, de novo, se você já tem um File New Generation, se você já tem EDRs, eu te diria que assim, o seu on-premise está muito show. Lembrando que o EDR vale também para a plataforma cloud, hein? Tá? Então, pegue os seus recursos e configure bem. Você vai ver que já é uma grande coisa. Osmani, só uma informação aqui para o pessoal, vou aproveitar e fazer o jabá da própria BREC. A gente está subindo alguns vídeos lá, né, que a gente fez a parceria com a McAfee, no canal da BREC, tá, gente? Então, daqui um pouco, se bobear, já está até lá. Tem alguns vídeos sobre a XDR, então dá uma olhadinha lá no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve para poder receber aí a informação de que o vídeo já está no ar. Galera, isso aí mesmo. E assim, cuidado na hora que você for escolher o player, hein? Que, puta, tem vezes que os caras cobrem a mesma coisa, mas por causa do meu nome, o negócio multiplica. Ou seja, pessoal, assim, puta, analisem mesmo, façam POCs, né? Sempre que possível, faça POC. Não saia comprando e tenha certeza da sua necessidade. EDR é um negócio caro. Muitas vezes EPP já resolve, tá? Então, é questão de você ter, assim, metodologia, tá? Que você consegue ir de boa. Galera, especificamente na parte forense, mais alguma coisa, tá respondido, porque assim como o negócio começa a se desdobrar muito, né? E daqui a pouco o chefe chega, então não consigo me estender demais aí, né? Não, cara, tá tranquilo, tá tranquilo. Se puder ajudar aí, de boa. Vamos esperando aqui ver se vem mais alguma pergunta. Enquanto isso, galera, lembrem aí do formulário lá para poder participar do sorteio. CTF de amanhã também, quem quiser participar, tá valendo R$250 de vale compras. CTF está sendo organizado pela Trend.
E acho que isso que é legal na BREC, que a gente tem vários players diferentes e, né, e todo mundo consegue conviver legal. Acho que isso é bastante interessante. Se complementando, a ideia, é isso aí. Então, galera, é isso. Se tiverem mais alguma pergunta... Osmani, por enquanto, pergunta nenhuma. Cara, te agradecer novamente pelo seu tempo, beleza. pela disponibilidade, pela agradeço, quantidade, pela qualidade de informação. Brigadão mesmo. É isso aí, valeu. Rafa, a gente vai fazer um intervalozinho agora. Na cabeça esse negócio de eu não conseguir um ambiente. Talvez seja a dificuldade do Alexandre também, né? Que acho que a maioria do pessoal tá usando o Linux aí, mas faz parte, né, meu? Por isso que eu falei pro Rafa, ver o que a gente tem que eu dou meus pulos. Não, Osmar, o pessoal tá pedindo aqui, inclusive, para o ano que vem a gente fazer uma talk, né? E aí o André talvez participe junto com você do hacking em cafeteiras, né? É uma questão aí que já vem de alguns BRECs. Meu, isso daí foi uma vibe que o Vini colocou o ano passado. Não, ano retrasado, né, Rafa? 2019. Isso aí é coisa do Vini, amanhã vocês podem perguntar para ele, que assim, antes até do André começar a desenvolver o IoT, o Vini já estava debulhando a cafeteira lá. Mas o ano que vem, foi da hora. Pois aí é só alegria. O hacking da porta foi da hora, do hotel também. Complicado o negócio. Legal, pessoal. Vamos lá, Emerson, pode fazer o intervalo, então. Valeu a pena, viu? Foi muito legal. Osmani, brigadão. Então vamos pro intervalo. Cara, obrigado mesmo. Cara. Igualmente, eu fico à disposição aí. Obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau.